Muito bem, meus caros americanos. Este não é momento para complacência, porque eles estão vindo e já disseram o que querem fazer. E os muçulmanos americanos precisam intervir e mudar essa relação. Mas não podemos fazer isso apenas indo para as ruas. Precisamos estar nos corredores do Congresso. Precisamos estar nas redações. Precisamos estar nas salas de aula. Precisamos estar nos livros. E precisamos estar nos tribunais. E nos tribunais da opinião pública. Para fazer isso, precisamos ser organizados e precisamos ser bons planejadores. Porque essa é realmente a essência da nossa fé. Eles precisam ser bons planejadores. Eles precisam estar em todos os lugares. Eles precisam estar na mídia. Eles precisam estar em cargos políticos. Eles precisam estar em todos os lugares. E eles precisam ser bons planejadores. Qual é o plano deles? Eles estão te dizendo qual é o plano deles. Irhan e eu fomos eleitas pela primeira vez. Sabe, tinha algumas pessoas dizendo, queremos que mais muçulmanos sejam eleitos. Então talvez, baixem o tom. Eu sei, eu estava tentando ser gentil. Abaixa o tom, mas não a arrogância deles. Eles não conseguem conter isso. E ela fez uma observação. Desde que fomos eleitas, desde 2019, 200 muçulmanos foram eleitos em todo o país. Uau! Então, vamos pensar nisso por um momento. Esse é um movimento incrível? Eu sei que só fizemos parte disso. Não fomos a razão. Mas parte de um movimento, e eles são bem organizados. América, tudo bem. Se não quisermos que eles implementem o secularismo, então o que queremos que eles implementem? Eles dizem que agora, na América, tudo bem, não há muçulmanos suficientes para que eles implementem o Islã. Mas agora, esse é o nosso desafio, como duás, como intelectuais, como acadêmicos, apresentar soluções baseadas em valores islâmicos, mas em um segundo nível, não dizer para eles substituírem o secularismo pelo Islã. Isso não vai funcionar. É apresentar o Islã como uma alternativa civilizacional. Alternativa civilizacional à civilização ocidental. E eles dizem, não fale para eles sobre o aspecto extremo do Islã. Vá para o segundo nível. Por exemplo, não diga para eles que você pode bater em suas esposas, pode apedrejar adúlteros, pode jogar homossexuais de telhados, pode matar apóstatas do Islã. Apenas mostre uma versão mais branda disso. O segundo nível. Ei, veja. Sharia significa lei. Não quer dizer nada. Olha, você está em OnlyFans. Você está em gays e transgêneros por toda parte. O Islã tem uma solução para isso. Mas não dê a solução completa para eles. Apenas diga que temos uma solução para isso. Sua sociedade não estaria afundando na degeneração. Sua sociedade não estaria afundando na degeneração se você deixasse o Islã assumir sua civilização. Eles estão dizendo isso para vocês, não são minhas palavras. Isso exige de nós uma forma diferente de abordar essa geração. Abordar, na verdade, o mundo inteiro. Tentando chegar a posições-chave onde você está influenciando as decisões. Sim, na tomada de decisões. Ou seja, você está nos corredores do poder. Se nós estivermos, seja o que for que façamos, e não formos influentes, não podemos influenciar como a política está sendo conduzida. Nós não influenciamos os processos de tomada de decisão. Sabemos que se fizermos isso do 0 ao 100, as pessoas vão dizer, nós não vamos ter esse tipo de coisa. Olha, veja o Afeganistão, veja outros lugares. E as pessoas entendem que não vão sair do 0 ao 100 da noite para o dia. Suponha que um partido muçulmano, um partido islâmico, entra e eles começam a mudar. Sabe de uma coisa? Queremos garantir que não haja venda de álcool. Então, por enquanto, podemos, porque esse é o ponto. E não é só o álcool, é a música também, aliás. Qualquer coisa que a gente faça não é algo para substituir a Sharia por Allah. Não. É um programa para, eventualmente, aplicar a Sharia, certo? Certo? É um programa para, eventualmente, aplicar a Sharia. A gente não pode simplesmente chegar com tudo, criar um partido político islâmico e dizer, ei, nada de álcool, nada de música, nada de dança, nada de gays, nada de... Não, cristãos não podem. Cristãos não podem construir casas, nada de novas igrejas, nada de sinagogas. Isso tudo faz parte da Sharia. E duas palavras deveriam assustar qualquer ocidental. Jihad e Sharia. Essas duas coisas te assustam, e nenhum desses muçulmanos esconde isso. Então você ouviu estudiosos muçulmanos dizendo que temos um plano, precisamos estar no poder, precisamos influenciar decisões. Essa foi a primeira parte. O Reino Unido tem 25 deputados e mais de
250 vereadores. Não, desculpa, eu olhei para o outro lado. Dave, desculpa, não me cobre quanto isso. Era um número absurdamente alto. Não consigo lembrar de cabeça, mas era enorme. E é exatamente isso que está acontecendo na América. Desde que Rashida Tlaib e Ilhan Omar entraram, agora eles têm mais de 200 muçulmanos eleitos. Mas adivinha só. Isso não foi nada. Isso nem sequer foi uma entrada, porque agora eles estão apresentando seus políticos islamistas radicais. Estou falando sobre Abdul al-Said. Eles são agressivos e não te respeitam. Não são palavras minhas. Tudo que vou mostrar para você, vou mostrar direto da fonte. Precisamos de democratas que tenham coragem de enfrentar os poderosos dentro do nosso próprio partido, quanto mais Trump e seus capangas. Sim, primeiro, eles vão assumir o controle do Partido Democrata, dos democratas de centro-esquerda sensatos. Eles precisam acordar. Eles estão prestes a perder o partido político deles para comunistas e islamistas. E onde já vimos esse filme antes? Irã e Líbano. Isso é apenas uma imitação do Barack Obama. Nós não recuamos. Nós não recuamos. Nós não recuamos. Com todo o respeito, se eles jogam sujo, a gente não joga limpo. A gente leva eles para lá Então, e ele está sufoca eles. introduzindo violência na política dos Estados Unidos. Se um colega senador apela, ele vai acabar com ele na porrada. Ele vai sufocar o cara. Eu conheço essa mentalidade. Americanos, ou ocidentais em geral, foram civilizados por tempo demais. Eles não trazem violência para a política, mas muçulmanos trazem. E a gente sabe que eles são violentos. Sabemos que eles brigam o tempo todo. Olhe para todas as minorias vivendo em países muçulmanos. Eles estão sempre batendo neles. Se não estão brigando com eles, estão brigando entre si. Isso é o Islã, porque exige domínio total e subjugação de todos os seres vivos. E eles estão dizendo para você que te odeiam. Ir para a escola com o meu, você vai sofrer bastante bullying. O fato é que eu simplesmente não dou atenção para os valentões. Não vale a pena. Mas é o seguinte, uma das maiores frustrações que eu tive é a suposição de que deveria haver algum tipo de associação entre eu e algum grupo perverso simplesmente pelo fato de eu escolher rezar de uma maneira específica. É um dever implícito que é usado para evocar o espectro e que tem tudo a ver com o contexto. Agora, aqui está o negócio. O que mais me frustra não é o racismo escancarado por parte de certas pessoas, mas o que mais me frustra está nas palavras de Martin Luther King. Aliás, nas palavras dele, racismo é se eu digo que não quero a Sharia, não quero mais Islã no meu país. Isso é racismo. É isso. É isso. Ninguém falou nada sobre a raça dele, sobre seus traços faciais, sobre a cor da pele dele. Ninguém disse nada sobre isso. Só temos uma objeção aos planos deles para a América que incluem a Sharia, e isso é considerado racismo. A questão é que um dos aspectos mais perigosos não é quando pessoas más se manifestam, mas sim quando pessoas boas deixam de se pronunciar. E o que eu não ouvi foi os republicanos deste painel denunciarem de forma decisiva e rápida esse tipo de islamofobia, esse tipo de racismo, no contexto, certo, que eles querem representar um Estado que tem o maior número per capita de americanos muçulmanos do país. Agora, talvez você não tenha um muçulmano, mas eu vou-te dizer, os muçulmanos definitivamente te odeiam. Tudo bem, 3 americanos no país. Agora, talvez você não odeie raça muçulmana, mas eu vou-te dizer, os muçulmanos definitivamente te odeiam. Eles te odeiam. Se você se manifestar contra a religião deles, a Sharia e a Jihad, então nós te odiamos. É isso. A mensagem é simples. Nós te odiamos. Vamos te sufocar. Ainda não terminei. E este é o vídeo recente, só de março deste ano. Março. E veja, ele está lamentando a morte de Khamenei. Mas ele é esperto. Ele é um político astuto. Ele tem algo maior em mente. Como o cara anterior disse, temos que entrar nos corredores do poder. Por isso, mantenha o foco no objetivo. Jogue com inteligência. Não revele suas verdadeiras intenções. Isso vai desestabilizar a região. Também quero lembrar vocês que há muitas pessoas em Dearborn que estão tristes hoje. Então, eu realmente não quero comentar sobre Khamenei de jeito nenhum. Eu acho que nem vale a pena tocar nesse assunto. Por que não vale a pena tocar nesse assunto? Aliás, ele é wahhabita, ele é sunita, e Khamenei é xiita. Eles se odeiam. Eles lutariam entre si se não houvesse os Estados Unidos ou o Ocidente no meio. Mas agora eles estão unindo suas forças. E olha, ele está dizendo isso abertamente. Eu só não quero comentar sobre Khamenei de jeito nenhum. Porque eu acho que nem vale a pena tocar esse assunto.
Por que não vale a pena tocar nisso? Porque ele está preocupado que sua verdadeira face sejam reveladas. Que ele está lamentando a morte do inimigo dos Estados Unidos, que tem sangue nas mãos, sangue americano nas mãos. Ele é esperto. Olha isso, outro vídeo. O outro. Você vai querer não deixar essas coisas aparecerem na gravação. Ah, beleza. Só Acho quero que a gente deixar não pode claro. perder tempo. Tente manter a cena sem elementos religiosos. Você ouviu o que ele disse? Ele disse que você não quer deixar isso na cena. O que é isso? Esses livros islâmicos? E eu te digo, esse cara não é nenhum Mamdani. Esse cara não é nenhum Sadiq Khan. Ele conhece bem o Islã. Ele recita o Alcorão em árabe. Ele cita o Alcorão como fonte de sabedoria. Ele acredita na Sharia. Ele acredita em todas as punições prescritas por essa religião medieval e bárbara. Ele sabe que precisa enganar aqueles socialistas comunistas de cabelo roxo e piercing no nariz, os idiotas úteis. É por isso que ele está dizendo, não inclua isso, porque pode assustar algumas pessoas. Temos que deixar isso um pouco mais laico, você entende? Muçulmanos adoram o secularismo quando não há Islã, mas no momento em que têm uma oportunidade, eles impõem o Islã a todos os outros. E isso inclui você. Só porque você não é muçulmano, não pense que está seguro disso. Você vai querer não deixar essas coisas aparecerem na gravação. Ah, tudo Só bem. quero Acho que não deixar conseguimos. Tente manter a cena sem referências religiosas. Dizem que Bukhari, você quer manter a cena sem referências religiosas. Ok? Ainda não terminei. Esse cara é o pior de todos. Olhe pra ele. O motivo pelo qual eu disse que esse cara é o pior de todos é porque ele está promovendo abertamente a Sharia. O critério dele para a islamofobia é se você não gosta da Sharia. Só isso. Não é que você não goste do hijab de alguém ou algo assim, isso também pode estar incluído. Mas a definição principal dele de um islamofóbico é alguém que não quer a Sharia. Veja isso. Sharia de Allah. E, a propósito, Nós fizemos isso e o governador Greg Abbott fez isso no Texas. E isso também foi feito na Flórida. E isso precisa acontecer em todos os Estados Unidos, em todo o mundo ocidental. É preciso afirmar de forma agressiva que a Sharia, seus proponentes ou simpatizantes não terão lugar no Ocidente, muito menos nos Estados Unidos. o que isso significa? Eu não sei. Bem, eu sei o que isso significa. Significa que você não pode aplicar seus princípios bárbaros em solo americano, em solo de Oklahoma. É isso que significa, seu idiota. Você não sabe? E mesmo assim, os eleitores proibiram isso de qualquer jeito. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Alcorão Sagrado, ele nos diz: Os eleitores proibiram isso. Os eleitores proibiram isso porque não querem essas práticas medievais patéticas na América. Bem, a palavra é ruim de qualquer jeito. Ele faz uma pergunta idiota e depois responde ele mesmo. Meu Deus. Eu não sei por que Mike Rogers não está debatendo com ele. Esse cara pode ser exposto desse jeito. Faça perguntas específicas para eles sobre o Islã e faça com que ele condene o casamento infantil. Faça com que ele condene a morte de homossexuais. Faça com que ele condene isso. Eu garanto para você, seria muito mais difícil para ele condenar tudo isso. Seria muito mais difícil para ele condenar tudo isso. Muito mais difícil do que Mamdani e Sadiq Khan. Ele é o islamista completo. Islamista completo. Ó vocês que creem, sejam firmes pela causa de Deus, testemunhas da justiça, e que o ódio de um povo não os leve a serem injustos. Sejam justos. Isso está mais próximo da piedade. Ó. Vocês que creem. Ou vocês que acreditam no casamento infantil e em tratar as mulheres como cidadãs de terceira classe e em subjugar judeus e cristãos. Ah, eles. É a eles que Allah está se referindo, aliás. Permaneçam firmes com Deus. Defendeu eles com essa ideologia furada deles. É isso. Testemunhas da justiça. Tá aí. Você não pode entender uma proibição da Sharia sem entender o Trilha das Lágrimas. Você não consegue entender. Trilha das Lágrimas. Ele é... Vejam, pessoal, esses caras são tão sorrateiros, eles são tão espertos, desonestos e fingidos. Ele está colocando a sua chamada luta de 20 anos nos Estados Unidos, onde eles receberam um estilo de vida de primeira classe graças aos Estados Unidos. Está comparando o seu chamado sofrimento com o sofrimento dos nativos americanos e dos afro-americanos. Eles têm sua própria história. E aqui está ele se apropriando de tudo isso. O que esses canalhas tiveram que passar? Me desculpe por usar esse tipo de linguagem. Eu estou irritado. Olhe para essa vaca. Olhe para esse lixo humano. Ele teve a oportunidade de concorrer a um cargo político. E está comparando isso com a trilha, com as pessoas que sofreram na trilha das lágrimas. A migração forçada. Ele está comparando isso com aquilo, pessoal. Não tem solução.
Não podemos coexistir com essas pessoas. Você não pode coexistir com essas pessoas. Muçulmanos dizem isso o tempo todo. Eles já argumentaram isso muitas vezes antes. A partição da Índia aconteceu com base na premissa de que os muçulmanos disseram que não podiam viver com hindus. A Europa está há menos de 10 anos de ver movimentos separatistas islamistas. A França até tem um plano militar completo sobre o que fazer caso os muçulmanos exijam um país separado dentro da França. Eles têm um plano completo. Eles têm um plano militar completo caso isso aconteça. Eles sempre vão subjugar o outro. Eles não entendem o significado de tolerância. E é por isso que é tão triste que os democratas, eles continuam caindo nessa. E é por isso que eu não acredito que seja por compaixão e amor ao próximo. Eles sabem quem são essas pessoas. Eles sabem do que essas pessoas são feitas. Bernie Sanders, seu otário. Você não sabe disso? Ele não assiste nada disso. Eles fazem isso porque estão unindo forças. E isso já aconteceu tantas vezes antes na história. Islamistas e socialistas, eles unem forças para destruir o status quo. E depois disso, eles brigam entre si para ver quem vence. O vencedor leva tudo. É isso que eles estão fazendo. Mas nós não vamos esperar até lá para descobrir, porque precisamos destruir essa aliança agora. Agora. Você não pode entender os esforços para desenraizar os muçulmanos americanos sem entender o massacre de Tulsa. Você não pode entender. Os desafios que enfrentamos hoje sem entender a supremacia branca. Chama de supremacia branca. Nós chamamos de supremacia islamista. O massacre de Tulsa, a Trilha das Lágrimas, não tem nada a ver com muçulmanos. Os muçulmanos destruíram culturas indígenas onde quer que tenham conquistado. Onde estão os egípcios? Onde estão os antigos persas? Só os hindus sobreviveram. Só os hindus sobreviveram. A Turquia costumava ser cristã. Constantinopla. O que aconteceu com ela? Caiu sob domínio islâmico. E eles foram para a Espanha. A Espanha também sobreviveu por causa da sua proximidade com a Europa cristã. Eles adoram manipular e envergonhar a América por causa do seu passado de escravidão, ignorando o fato de que a América travou sua guerra mais sangrenta para acabar com isso. Mas eles fazem isso apenas para explorar a comunidade afro-americana. Mas você sabia que o tráfico árabe-africano de escravos durou 1000 anos? E, de acordo com algumas estimativas, até 50 milhões de africanos foram escravizados pelos árabes. Todos nós já ouvimos falar sobre a rebelião dos escravos liderada por Spartacus contra o Império Romano. Mas você já ouviu falar sobre a rebelião dos Anji, que aconteceu no século IX, principalmente por escravos africanos contra o califado islâmico, os abássidas? Eles não falam sobre isso. E adivinha? Eles não aprenderam com isso. A escravidão continuou por mais 1000 anos. Eles não falam sobre isso. Eles nunca vão falar sobre isso. Muhammad apoiou e endossou a escravidão. Ao contrário do cristianismo, onde o cristianismo pode evoluir à medida que se entende melhor o mundo ao seu redor, o Islã não faz isso. É por isso que eles dizem para trazer de volta o casamento infantil. É por isso que eles não têm espaço para a comunidade LGBTQ. Eles não têm espaço para apóstatas e dissidentes. Não há direitos para não muçulmanos. Eles têm que viver como dhimmis, a palavra árabe para cidadãos de segunda classe, onde judeus e cristãos não podem construir casas que sejam mais altas do que as casas dos muçulmanos. Eles não podem construir novas sinagogas e igrejas, só podem repará-las. Isso é a Sharia. Estes falam Sharia, Sharia, estes contam sobre as partes boas da Sharia, se é que existem. Eu diria que não são boas. Elas não são tão assustadoras quanto os principais elementos da Sharia. Pessoas sendo jogadas de telhados, decapitando dissidentes como eu, cortando mãos e pés, em lados opostos. É isso que o Alcorão diz. Esse cara sabe de tudo isso, pessoal. Esse cara sabe de tudo isso. Existem excelentes críticos do Islã, pessoas que conhecem o Islã. Eu recomendaria que Mike Rogers conversasse com David Wood. Fico feliz em oferecer meus serviços. Posso te dizer, você pode destruir esse cara em um debate. Você não precisa só falar sobre as políticas falsas dele, porque sabemos que é assim que eles tentam seduzir a esquerda burra, falando sobre esses princípios socialistas, saúde universal, blá blá blá. Eles não ligam para nada disso. Ataque ele pelas crenças dele. Isso importa. Importa no que seus candidatos acreditam em privado. Se ele não estivesse falando sobre o Islã, tudo bem, justo, porque Mandani citava Muhammad e o Islã de passagem, certo? Mas a mensagem central dele sempre permanecia sobre princípios socialistas, certo? Esse cara é diferente. Mandani não pode citar o Alcorão. Ele não memorizou o Alcorão. Esse cara memorizou. Esse cara é a versão mais perigosa até agora.
E se nós não fizermos nada, e se você não pará-los, islamistas ainda mais perigosos vão entrar no Congresso.